Muitas pessoas, por vezes, sentem que seu equilíbrio está menos confiável do que antes, mas frequentemente não conseguem identificar a verdadeira causa dessa mudança. Talvez comecem a se apoiar instintivamente nas paredes ao se mover, deem passos mais curtos em superfícies irregulares ou hesitem antes de descer de um meio-fio. É importante notar que esse processo nem sempre começa com uma queda súbita. Muitas vezes, são esses momentos quase imperceptíveis que se acumulam, transformando uma perda sutil de confiança em um medo distinto e avassalador de cair. No entanto, há uma verdade importante que a maioria prefere não discutir: o equilíbrio não é perdido instantaneamente. Na grande maioria dos casos, sua deterioração é causada por 5 erros comuns, mas totalmente evitáveis. É encorajador saber que, ao reconhecer esses erros, é possível não apenas interromper o declínio da estabilidade, mas também restaurar ativamente o equilíbrio perdido. A seguir, examinaremos detalhadamente cada um desses 5 erros e ofereceremos soluções simples, mas altamente eficazes, para ajudar as pessoas a recuperar a confiança em seus movimentos. Independentemente da idade, seja aos 60, 70 anos ou mais, esses passos direcionados podem ser o fator decisivo entre uma caminhada cautelosa e incerta e um movimento ousado e destemido. O primeiro erro comum reside na negligência da força vital dos tornozelos e pés. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a origem do equilíbrio reside exclusivamente no cérebro ou depende em grande parte da estabilidade dos músculos do core e dos quadris. Embora essas áreas, sem dúvida, desempenhem seu papel, o verdadeiro ponto de partida para manter a estabilidade muitas vezes passa despercebido: são os pés e os tornozelos. Essas estruturas anatômicas, aparentemente pequenas, mas criticamente importantes, servem como a primeira e principal linha de defesa do corpo contra a instabilidade. Cada vez que uma pessoa se move em terreno irregular, desce de um meio-fio inesperado ou dá um passo em falso, seus tornozelos são ativados instantaneamente, atuando como estabilizadores altamente eficazes. Eles realizam microajustes sutis na postura, absorvem eficazmente os impactos e transmitem informações sensoriais vitais ao cérebro, ajudando a manter a posição vertical. No entanto, com o tempo, as pessoas perdem gradualmente a força e a mobilidade nessas áreas-chave. Isso não ocorre devido ao processo inevitável de envelhecimento, mas sim porque os pés e tornozelos deixam de receber carga adequada. Calçados modernos, equipados com solas grossas e amortecedoras, reduzem significativamente a necessidade de um trabalho natural e ativo do pé. Anos de caminhada exclusivamente em superfícies planas e previsíveis, como pisos de madeira ou calçadas asfaltadas, contribuem para a preguiça dos músculos dos pés. Além disso, muitos evitam andar descalços, o que enfraquece ainda mais a complexa rede de músculos, tendões e ligamentos que deveriam sustentar ativamente o corpo. O resultado são tornozelos rígidos e pouco responsivos, incapazes de corrigir até mesmo pequenos desequilíbrios, o que inevitavelmente leva a um aumento da instabilidade geral, incerteza nos movimentos e, em última análise, a um risco significativamente maior de quedas. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de George, um homem de 76 anos. Ele não tinha histórico de lesões graves e sua visão permanecia excelente. No entanto, George começou a notar que tropeçava com muito mais frequência do que antes. Minhas pernas parecem não reagir rápido o suficiente, confessou ele. Quando os especialistas avaliaram a mobilidade de seus tornozelos, descobriu-se que ela era alarmantemente limitada. Seus pés, essencialmente, estavam em estado de sono devido a anos de negligência de sua funcionalidade. No entanto, em apenas 2 semanas de exercícios simples e regulares, como movimentos circulares suaves dos pés para restaurar a mobilidade, apertar uma toalha com os dedos dos pés para reativar os arcos e elevações na ponta dos pés para restaurar a força, seu equilíbrio melhorou visivelmente. Eu nunca percebi o quão críticos meus pés eram, observou George. Agora eu sinto trabalhando ativamente novamente. Qualquer pessoa pode avaliar a força atual de seus pés e tornozelos. Para isso, recomenda-se tentar ficar descalço e levantar-se na ponta dos pés. Há instabilidade ou é difícil manter o equilíbrio? Em seguida, tente ficar em uma perna só. Os tornozelos trabalham ativamente, adaptando-se rapidamente às mudanças, ou parecem moles e instáveis. Se o último for observado, a pessoa não está sozinha. No entanto, isso serve como um sinal de alerta inequívoco. A própria base de seu equilíbrio está enfraquecida. E sem intervenção direcionada, essa fraqueza apenas progredirá. No entanto, há uma boa notícia: fortalecer os pés e tornozelos não requer equipamentos caros nem programas de treinamento complexos. Esse processo começa com o despertar dos chamados músculos adormecidos.
Recomenda-se andar descalço em superfícies variadas, como grama, areia ou um tapete texturizado, para estimular ativamente o feedback sensorial. Rolar uma bola de tênis sob o pé ajuda a aliviar a tensão e melhorar a circulação. Alongamentos diários da panturrilha contribuem para manter a flexibilidade necessária. E o que é especialmente importante, deve-se praticar movimentos lentos e intencionais, como caminhada consciente ou passos controlados do calcanhar à ponta do pé, que forçam os pés a trabalhar ativamente, em vez de depender passivamente de apoio externo. Quando os pés e tornozelos de uma pessoa se tornam fortes, os benefícios vão muito além de uma simples melhora do equilíbrio. A postura geral melhora. Os movimentos tornam-se mais fluidos e eficazes. A pessoa se recupera mais rapidamente de escorregões ou tropeços acidentais. A diferença será perceptível nas ações mais cotidianas, ao virar rapidamente, dar um passo para o lado ou adaptar-se a mudanças repentinas de direção. Ignorar a força dos pés e tornozelos pode parecer uma omissão insignificante, mas muitas vezes é o primeiro dominó que inicia uma reação em cadeia de deterioração do equilíbrio. Ao fortalecê-los, a pessoa dá a todo o seu corpo a chance de permanecer estável, confiante e resistente por muitos anos. O segundo erro grave, embora mais sutil, mas não menos destrutivo, consiste em evitar completamente o treinamento deliberado do equilíbrio. À primeira vista, tal comportamento pode parecer inofensivo. Afinal, a maioria das pessoas não considera o equilíbrio uma habilidade que exige prática regular. Elas tendem a supor que essa capacidade funciona automaticamente, como a respiração. No entanto, o equilíbrio representa um processo muito mais complexo do que se imagina. É uma colaboração finamente ajustada entre músculos, articulações, ouvido interno, visão e o sistema nervoso humano. E, como qualquer outra habilidade, se não for usada, ela se perde gradualmente. Com a idade, as pessoas naturalmente se tornam mais cautelosas. Elas começam a andar mais devagar para evitar tropeços. Elas tentam contornar superfícies irregulares. Elas param de esticar-se para prateleiras altas ou de virar-se rapidamente. E embora essa cautela possa prevenir tropeços acidentais de curto prazo, a longo prazo, ela cria um círculo vicioso perigoso. Quanto menos a pessoa treina seu equilíbrio, mais fraco ele se torna. Os músculos esquecem como reagir de forma rápida e eficaz. O cérebro recebe cada vez menos sinais dos nervos subutilizados. A confiança nos movimentos diminui, tornando a pessoa ainda mais hesitante, e isso leva a uma deterioração autossustentável da condição. Linda, uma mulher de 73 anos que foi treinada por um especialista, resumiu perfeitamente esse problema, declarando: "Eu simplesmente tento não me mover muito rápido." Quando os especialistas testaram seu equilíbrio com exercícios simples, como ficar em pé com os pés próximos e caminhar em linha reta do calcanhar à ponta do pé, ela ficou surpresa com quão instável se sentia. "Eu não tinha ideia de que havia perdido essa capacidade", confessou ela. "Eu pensei que estava sendo cautelosa, mas na verdade estava apenas me enfraquecendo." A solução para esse problema não consiste em assumir desafios extremos de equilíbrio ou arriscar-se em truques perigosos. Trata-se de pequenos esforços consistentes que introduzem um elemento de instabilidade na vida diária de forma controlada. Por exemplo, a pessoa pode ficar em uma perna só ao escovar os dentes. Recomenda-se praticar movimentos lentos e fluidos de tai chi para melhorar a coordenação. Pode-se caminhar do calcanhar à ponta do pé em linha reta, estendendo os braços para maior estabilidade. Mesmo o simples ato de ficar em pé com os pés juntos e os olhos fechados por alguns segundos pode aguçar significativamente a consciência do próprio corpo. Esses exercícios sutis, mas eficazes, fazem muito mais do que apenas fortalecer os músculos. Eles reestruturam ativamente a conexão entre o cérebro e o corpo. Eles ensinam o sistema da pessoa a se adaptar, recuperar e estabilizar-se eficazmente. Com o tempo, essas práticas restauram não apenas a estabilidade física, mas também a confiança psicológica. Uma pessoa com bom equilíbrio se move com confiança inabalável. Ela atravessa uma multidão densa sem a menor hesitação. Ela alcança vários objetos, absolutamente sem duvidar da confiabilidade de seu apoio. E o mais importante, ela confia plenamente em seu corpo, sabendo que ele reagirá adequadamente em qualquer situação necessária. Evitar o treinamento de equilíbrio pode, à primeira vista, parecer uma estratégia segura, mas é um ladrão silencioso e imperceptível que, com o tempo, rouba gradualmente a agilidade, a velocidade de reação e, em última análise, a independência da pessoa. O antídoto para isso é aceitar pequenos, mas direcionados, desafios diários para manter a estabilidade. Equilíbrio não é apenas a capacidade de ficar em pé.
É uma habilidade fundamental para permanecer capaz, destemido e livre em seus movimentos ao longo de muitos anos de vida. O erro número 3. Usar calçados inadequados ou instáveis em casa. Um dos erros mais comuns, mas frequentemente ignorados, cometidos por idosos, que à primeira vista parece enganosamente insignificante, mas acarreta consequências graves e potencialmente transformadoras, é usar calçados inadequados em casa ou, o que é ainda mais perigoso, andar descalço em superfícies escorregadias. À primeira vista, isso pode parecer um problema trivial, mal merecendo atenção séria em meio a uma infinidade de outros problemas de saúde que acompanham o envelhecimento. No entanto, a realidade é muito mais preocupante. Calçados mal escolhidos representam uma das principais causas evitáveis de quedas no ambiente doméstico. Tais incidentes podem levar a fraturas, necessidade de hospitalização, o que é particularmente devastador, a perda de independência. Os pés de uma pessoa servem como a própria base de seu equilíbrio, funcionando como estabilizadores naturais e amortecedores do corpo. Eles representam verdadeiros milagres biomecânicos, unindo dezenas de ossos, articulações, músculos e terminações nervosas que funcionam em perfeita harmonia, garantindo a posição vertical e a mobilidade da pessoa. Quando esse sistema finamente ajustado é comprometido, seja pelo uso de calçados com suporte insuficiente para o arco do pé, pelo uso de chinelos soltos que escorregam a cada passo ou, o mais perigoso, por andar descalço em superfícies lisas e duras, como pisos de madeira, azulejos ou laminados, a pessoa, essencialmente, desativa a primeira linha de defesa de seu corpo contra quedas. Sem aderência, amortecimento e suporte estrutural adequados, os pés não podem desempenhar suas funções essenciais, deixando a pessoa vulnerável a escorregões, tropeços e quedas perigosas, especialmente ao se mover em superfícies irregulares, tapetes ou em mudanças repentinas de altura do piso. Considere o caso de Jack, um aposentado de 79 anos, anteriormente ativo, que nunca deu a devida atenção à escolha de calçados domésticos. Por anos, eu simplesmente andava pela casa de meias, mesmo à noite, quando me levantava para ir ao banheiro, ele recordou. Essa abordagem negligente mudou drasticamente após uma noite terrível, quando seu pé escorregou em um pequeno tapete. Eu me agarrei ao batente da porta no último segundo, disse ele, e em sua voz ainda se ouvia o medo daquele momento. Mas o ponto é, não foi culpa do tapete. Quando pensei nisso, percebi que minhas meias não tinham nenhuma aderência. Eu passei anos deslizando pela minha casa, sem perceber o risco que estava correndo. Os problemas causados por calçados inadequados vão muito além dos simples perigos de escorregar. Calçados com solas finas e gastas oferecem amortecimento mínimo, transmitindo força excessiva às articulações a cada passo e potencialmente agravando a dor da artrite. Calçados muito folgados ou com solas lisas e gastas permitem que o pé deslize dentro do calçado, criando instabilidade a cada movimento. E, inversamente, calçados com amortecimento excessivo ou saltos elevados, mesmo modestos, podem ser igualmente perigosos, pois reduzem a propriocepção, a capacidade do nosso corpo de sentir sua posição no espaço, diminuindo o contato direto do pé com o chão. Esse atraso no feedback dificulta que o cérebro faça os microajustes necessários para manter o equilíbrio, especialmente ao encontrar obstáculos inesperados ou mudanças de superfície. Então, o que constitui um calçado verdadeiramente de suporte e que melhora a estabilidade? O calçado ideal para prevenir quedas possui várias características-chave. Ele oferece suporte robusto para o arco do pé para manter o alinhamento correto, uma sola plana, mas flexível, que permite o movimento natural do pé, ao mesmo tempo em que garante contato seguro com o chão, e solados antiderrapantes de alta qualidade que proporcionam aderência em diversas superfícies. Para a rua, recomenda-se procurar sapatos de caminhada ou tênis bem construídos de marcas renomadas por seu suporte e durabilidade. Para casa, deve-se considerar chinelos ou pantufas antiderrapantes especialmente projetados com fechos seguros. É importante evitar modelos sem calcanhar ou, se forem usadas meias, escolher opções de alta qualidade com padrões de silicone antiderrapantes nas solas. É crucial entender que não se trata apenas de recomendar calçados por razões estéticas ou mesmo para conforto básico. Estamos falando de equipar os pés da pessoa com as ferramentas necessárias para realizar seu trabalho vital de mantê-la em pé e em movimento. A escolha errada de calçados, seja em casa ou na rua, pode minar discretamente a confiança nos movimentos, tornando a pessoa mais hesitante e aumentando significativamente o risco de quedas. O calçado correto, ao contrário, funciona em harmonia com os sistemas de equilíbrio naturais do corpo, fornecendo a base estável necessária para o movimento seguro e confiante. Esta é uma das mudanças mais simples, mas ao mesmo tempo mais eficazes, que
que podem ser feitas imediatamente. Recomenda-se avaliar criticamente o calçado atual. Ele se ajusta corretamente, não é muito apertado nem muito folgado. Oferece suporte adequado para o arco do pé e tem solado apropriado? As solas são flexíveis, mas ao mesmo tempo de suporte. Se o calçado atual não atender a algum desses critérios, deve-se considerar substituí-lo o mais rápido possível. Embora possa parecer um pequeno ajuste, a atualização do calçado pode levar a melhorias significativas no equilíbrio, reduzindo substancialmente o risco de quedas e aumentando a mobilidade e independência geral. O quarto erro crítico, que mina significativamente o equilíbrio em idosos e frequentemente se desenvolve de forma gradual e imperceptível, é a dependência excessiva de móveis, paredes, bancadas ou outros objetos imóveis para apoio ao se movimentar pela casa. Embora tal comportamento possa proporcionar uma sensação imediata de segurança no momento, ele representa o que os especialistas chamam de falsa segurança, que, com o tempo, acelera a deterioração do equilíbrio, aumentando, e não diminuindo, o risco de quedas. Cada vez que uma pessoa se agarra ao encosto de uma cadeira para se apoiar, encosta a palma da mão na parede para estabilidade ou arrasta os pés, apoiando-se fortemente nas bancadas, ela envia uma poderosa mensagem subconsciente ao seu sistema neuromuscular: não confio em você para me manter em pé sozinho. Quando repetida, essa dependência de apoios externos inicia um ciclo vicioso. Quanto menos a pessoa utiliza os mecanismos naturais de equilíbrio do seu corpo, mais fracos e menos responsivos eles se tornam. Os músculos mais importantes para manter a estabilidade, especialmente nos tornozelos, pernas, quadris e core, atrofiam gradualmente por inatividade, enquanto as complexas vias nervosas que coordenam o equilíbrio e a orientação espacial tornam-se menos eficazes devido à falta de prática. A história de Sarah, uma avó de 75 anos, ilustra perfeitamente esse fenômeno. Após uma pequena queda há alguns anos, ela passou a usar constantemente uma bengala, mesmo para curtas distâncias dentro de sua casa. No início, era apenas para ter paz de espírito, explicou ela. Mas com o tempo, percebi que não conseguia ir da sala para a cozinha sem ela. O que começou como uma medida temporária de precaução tornou-se um apoio permanente, e suas habilidades de equilíbrio deterioraram-se correspondentemente. Graças a um programa de exercícios de equilíbrio cuidadosamente controlado, que reduziu gradualmente sua dependência de apoios, Sarah conseguiu recuperar sua confiança e força. O ponto de virada foi quando percebi que estava automaticamente estendendo a mão para as paredes, mesmo quando não precisava, ela recordou. Agora posso andar livremente pela casa e me sinto mais forte do que em muitos anos. As consequências fisiológicas da dependência excessiva de apoios externos são profundas. Quando uma pessoa usa habitualmente móveis ou paredes para se equilibrar, ela, essencialmente, transfere o trabalho que seu sistema músculo-esquelético deveria realizar. Os músculos posturais, que deveriam se ativar automaticamente a cada passo, tornam-se preguiçosos, perdendo tanto a força quanto suas rápidas reações reflexas. Enquanto isso, o sistema vestibular, o mecanismo de equilíbrio do ouvido interno, e o sistema proprioceptivo, o sentido da posição do corpo, recebem menos prática na interpretação de sutis mudanças de peso, tornando-os mais lentos e menos precisos. O resultado é um corpo menos capaz de prevenir quedas em caso de escorregões ou tropeços inesperados. Para avaliar o grau de dependência de apoios externos, recomenda-se tentar um teste simples: caminhar pela sala de estar ou corredor sem tocar em móveis ou paredes. Deve-se prestar muita atenção às próprias sensações. A pessoa se move com confiança ou surge imediatamente a ansiedade? Ela se pega automaticamente estendendo a mão para objetos próximos? Se este exercício parecer difícil, é um sinal claro de que o corpo se adaptou a depender de apoios externos, em vez de manter suas capacidades naturais de equilíbrio. A solução reside na redução sistemática da dependência de móveis e paredes por meio de treinamentos progressivos de equilíbrio. Deve-se começar praticando ficar em pé sem apoio por períodos crescentes. Recomenda-se começar com 30 segundos perto de um apoio firme, ao qual se possa agarrar se necessário, aumentando gradualmente o tempo para vários minutos. Em seguida, deve-se tentar dar apenas 2 ou 3 passos intencionais, sem tocar em nada, usando a técnica correta de caminhada do calcanhar à ponta do pé ao longo de semanas e meses. Aumentar lentamente a distância que se pode percorrer sozinho, sempre mantendo uma boa postura com a cabeça erguida e os ombros para trás. Este processo envolve componentes tanto físicos quanto psicológicos. No nível físico, ocorre a restauração da força nos músculos estabilizadores negligenciados e a reeducação dos reflexos de equilíbrio do sistema nervoso. Psicologicamente, a pessoa supera o medo de cair, provando a si mesma que seu corpo ainda é capaz de manter a estabilidade.
Muitos idosos ficam surpresos com a rapidez com que recuperam a confiança e as habilidades assim que começam a praticar consistentemente o movimento sem apoio. É crucial enfatizar que isso não significa abandonar os auxílios legítimos quando são necessários por razões médicas. Pelo contrário, trata-se de não usar os apoios do ambiente como substituto para manter as capacidades naturais de equilíbrio. Com paciência e prática consistente, a maioria dos idosos pode reduzir significativamente sua dependência de móveis e paredes para estabilidade, o que leva a uma melhora da postura, fortalecimento muscular e uma redução significativa do risco de quedas. O quinto erro, e frequentemente subestimado, que contribui para problemas de equilíbrio em idosos, está relacionado à negligência de dois sistemas fisiológicos cruciais: a visão e a função vestibular do ouvido interno. Muitas pessoas não percebem que o equilíbrio humano não é apenas uma questão de força nas pernas ou coordenação. É um processo extremamente complexo que integra informações de múltiplos sistemas sensoriais, com a visão e o ouvido interno desempenhando papéis primordiais. Com o envelhecimento, as mudanças naturais em nosso sistema visual podem afetar fortemente o equilíbrio. As pupilas ficam menores e menos sensíveis às mudanças de luz. As lentes amarelam e se tornam menos flexíveis, e as células fotorreceptoras da retina se degeneram. Essas mudanças reduzem a acuidade visual, a percepção de profundidade, a sensibilidade ao contraste e a visão periférica, todos críticos para a navegação segura no ambiente. Quando nossos olhos não conseguem detectar obstáculos no nível do chão, avaliar com precisão a altura dos degraus ou se adaptar rapidamente às mudanças de iluminação, como ao passar de um cômodo bem iluminado para um corredor escuro, nosso cérebro carece das informações espaciais precisas necessárias para manter o equilíbrio. Simultaneamente, o sistema vestibular dentro do nosso ouvido interno, frequentemente chamado de nosso órgão de equilíbrio, sofre degeneração relacionada à idade. Essa complexa rede de canais cheios de líquido e células ciliadas sensíveis detecta os movimentos da cabeça e a posição em relação à gravidade. À medida que essas estruturas se deterioram, nosso cérebro recebe informações menos precisas sobre a posição do corpo, dificultando a manutenção do equilíbrio, especialmente durante movimentos complexos, como virar rapidamente ou olhar para cima. O caso de Tom, um ex-tenista de 80 anos, ilustra perfeitamente como esses sistemas interagem. Ativo durante toda a vida, Tom começou a experimentar tropeços inexplicáveis, especialmente em ambientes desconhecidos ou com pouca iluminação. Eu simplesmente presumi que era o envelhecimento normal, disse ele. Eu prendia o pé em pequenas irregularidades nas calçadas ou avaliava mal os degraus. Um exame completo revelou vários fatores contribuintes: receitas de óculos desatualizadas que não corrigiam uma catarata em desenvolvimento, uma perda auditiva significativa que também afetava sua função vestibular e uma vertigem posicional paroxística benigna, VPPB, não diagnosticada, uma condição comum do ouvido interno. Após atualizar os óculos, obter aparelhos auditivos e completar a terapia de reabilitação vestibular, a melhora de Tom foi dramática. Foi como se alguém tivesse acendido a luz novamente. Ele se maravilhou. Eu não percebia quanta informação sensorial estava perdendo até que ela foi restaurada. A principal compreensão aqui é que a maioria dos problemas de visão e vestibulares relacionados à idade são tratáveis. No entanto, eles frequentemente permanecem sem atenção por anos. Exames oftalmológicos abrangentes regulares, e não apenas verificações básicas de visão, podem identificar problemas corrigíveis, como catarata, glaucoma, degeneração macular ou receitas desatualizadas. Testes especializados podem avaliar a percepção de profundidade, a sensibilidade ao contraste e a visão periférica, todos críticos para o equilíbrio. Da mesma forma, distúrbios vestibulares, como VPPB, labirintite ou doença de Meniere, frequentemente respondem bem a terapias direcionadas quando diagnosticados corretamente. Sinais de alerta específicos que devem levar a um exame profissional incluem tropeços ou quedas frequentes, especialmente em condições de pouca luz, dificuldade em avaliar degraus ou alturas de meio fio, nova sensibilidade a ambientes visualmente ricos, como lojas lotadas, episódios de tontura ou vertigem, especialmente com movimentos da cabeça, sensação de flutuar ou pairar ao caminhar, necessidade de tocar nas paredes para estabilidade em ambientes escuros. Muitos idosos ignoram esses sintomas como consequências inevitáveis do envelhecimento, sem perceber que eles podem sinalizar condições tratáveis. As consequências dessa negligência podem ser graves. Quando seus olhos e ouvido interno enviam informações conflitantes ou pouco claras ao cérebro, seus sistemas de equilíbrio precisam trabalhar mais com dados menos confiáveis, aumentando significativamente o risco de quedas.
A boa notícia é que resolver esses problemas pode levar a melhorias dramáticas. Receitas de óculos atualizadas com atenção especial à visão intermediária e de perto, cruciais para navegar em pisos e degraus. O tratamento de doenças oculares corrigíveis, exercícios de reabilitação vestibular e, às vezes, aparelhos auditivos, que frequentemente melhoram tanto o equilíbrio quanto a audição, podem, em conjunto, restaurar grande parte de sua estabilidade. Soluções modernas, como iluminação aprimorada em casa, especialmente luzes noturnas, o uso de fita de alto contraste nas bordas dos degraus e o uso de óculos com lentes amarelas para melhorar o contraste em baixa luminosidade, podem fornecer suporte adicional. A chave para o sucesso é reconhecer que a saúde da visão e do ouvido interno não são problemas isolados. Eles são componentes integrais do seu sistema de equilíbrio que merecem a mesma atenção que a força muscular e a flexibilidade. Ao tomar medidas ativas para manter e otimizar esses sistemas sensoriais, você fornece ao seu cérebro as informações claras e precisas necessárias para se manter firmemente em pé. Essa abordagem abrangente ao equilíbrio, que inclui força, propriocepção, visão e função vestibular, oferece a melhor proteção possível contra quedas e a perda de independência que elas podem trazer. Não permita que deficiências sensoriais tratáveis minem sua estabilidade quando as soluções estão ao seu alcance.